Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 do livro de ouro de Saint Germain, que é sobre o raio pessoal de Jesus. O meu nome é Fátima Cris e eu estou fazendo essa leitura de cada capítulo a capítulo do livro de ouro de Saint Germain para poder passar para vocês os insights que eu estou tendo, as reflexões, né, e tudo que eu já venho estudando, né, desde que eu comecei nesse caminho da holístico, né, com reiki, espiritualidade e tudo mais. Então, nesse capítulo aqui é muito importante que o Saint Germain é como se ele trouxesse um convidado, né, que é o Jesus, que ele traz assim o raio dele. O que que é o raio de Jesus para nós aqui, né, nessa terra? É o seguinte: na Bíblia, nós temos várias palavras, né, várias frases, vários comentários, tem as palavras de Jesus, mas algumas frases foram assim muito impactantes, né, até hoje, que é: eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Então, essa porta aberta é dizer assim, é que ele está abrindo o caminho, e que depois que abriu esse caminho, é para a gente ir seguir, mas a gente fica sempre na dúvida, vou, não vou, fica com um passo atrás. Então, ele abriu essa porta e ninguém mais vai poder fechar. A porta está aberta, ou seja, a luz, o raio dele, né, assim como é que eu posso dizer? A luz que ele veio para iluminar, nos iluminar, está ali. Então, a gente tem que seguir ele, segui-lo, né? E a segunda coisa é que aumentando o uso, como que Jesus conseguiu isso, né? Foi aumentando o uso da presença eu sou. Cada dia que passa, ele praticava mais eu sou, eu sou, eu sou. Ele vai se empoderando, se empoderando, se empoderando. Então chega um certo momento que o eu sou, ele fez como se fosse um escudo de proteção, que ele estava preparado para tudo. Ele estava presente para tudo que estava acontecendo na vida dele. Então, quando ele soube qual era a missão dele aqui, ele não teve dúvida, ele não teve medo, ele não teve, não quis se esconder. Ele falou: estava preparado, estou pronto, é esse o meu caminho, ok, eu aceito. Então, é a aceitação do que está por vir, né? Mas isso foi praticando com o uso da presença eu sou. A outra coisa que ele, com essa porta aberta, né? é, que nenhum homem pode fechar. Ele também disse que as coisas que eu fiz vós podeis fazer maiores ainda. Então, tudo que ele fez, se a gente for observar, a gente fica assim: isso não dá, não, isso não, eu não consigo fazer. Mas veja bem, metaforicamente, as coisas que ele fez naquela época eram muito, para as pessoas daquele momento, eram muito assim, eram milagrosas. Mas hoje, no dia a dia, a gente vê tanto milagre, tanta gente que escapa de acidente, que se recupera de uma doença, pessoas que por um triz, por uma fração de segundos, então a gente vê milagre a todo tempo. Como é que naquela época a gente vangloria aquele acontecimento e hoje a gente não consegue ver os milagres que a gente faz aqui? Então, isso é muito importante a gente estar atento. Não é que você vai querer fazer o mesmo milagre, que nós podemos fazer coisas maiores ainda. Olha quanta gente que trabalha para o bem, olha quanta gente que é protegida. Você pensa assim: poxa, mas aquela pessoa parece que, que caminha, as portas vão se abrindo, que caminha, nada acontece com aquela pessoa, porque é uma pessoa que está totalmente presente em si mesma e usa o poder eu sou às vezes, nem usa, nem sabe como é que é, mas é uma pessoa que tem uma presença em si mesma. É aquele tipo que eles falam, né? O mindfulness. A pessoa está consciente de tudo que está acontecendo, aceita a situação e tenta é, conversar, tenta entender o porquê que está acontecendo tudo aquilo. Mas não, quando a gente só reage, a gente só fica ali na luta, na guerra, vou na luta, vou na guerra, vou em tudo.
Você perdeu totalmente o senso de você mesmo, a sua essência não está em lugar nenhum, porque você só está reagindo à situação. Então, o que que Jesus quer trazer para a gente? Iluminem-se. Como? Ele trouxe, ele abriu a porta, a gente usa a presença eu sou, entende que as coisas que ele fez nós podemos fazer maiores ainda, olha os milagres que acontecem. E ele fala que ele, depois que ele começou a usar a ressurreição e a vida, essa palavra, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, à medida que ele ia refletindo sobre isso, falando, repetindo, e é como se fosse mesmo meditando sobre isso, ele começou a ver que muitas coisas que antes pareciam difíceis foi transmutando, né? Assim, a gente está aqui no livro de Saint-Germain, que é justamente o mestre do raio violeta, da chama violeta, que é a chama da transmutação. Então, tudo que ele está falando aqui é para reavivar, reacender a transmutação que existe em tudo na nossa vida, se a gente der atenção para aquilo, né? Convocar a chama violeta, vem aqui, né? Fica aqui comigo, fica aqui do meu ladinho. Mas a gente acordar já sabendo, ó, chama violeta, chama violeta, chama violeta, chama ela, chama, vem aqui, chama violeta, desce, vem aqui na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nas minhas finanças. E transmuta, transmuta, transmuta o que a gente quer que transmute, né? Dissolve, dissipa, libera, e vai limpando tudo que a gente quer que limpe. Então, a gente vai usar esse raio, essa luz que vem, e vai juntar com o raio de São Germain para transmutar e para a gente se empoderar com o eu sou. Olha só quanta ferramenta energética a gente está recebendo. E a gente fica só esperando, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? A gente fica desesperado. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não, gente, é isso. As ferramentas estão aqui, estão sendo entregues. Nós é que precisamos parar para pensar, opa, peraí, qual é a mensagem que tem aqui para mim? Como é que eu posso usar isso? Se você procurar em outros livros, em coaches, em outros livros espiritualistas, né? Se você for escutar outros canais no YouTube, todos eles vão estar falando da mesma coisa de uma forma diferente, às vezes até mais para quem é mais pontual, quem é mais é tudo cartesiano, é muito certinho ali, mas quem é mais holístico, às vezes, né, cada um depende de como cada um vai funcionar. Eu preciso que a informação venha de vários lugares para eu poder sentar e refletir. Não, mas eu já vi isso aqui, em algum lugar, eu já vi isso aqui, então eu vou fazendo as conexões. É um emaranhado de coisa. Eu falo assim, opa, aí sim eu falo, opa, então eu entendi que isso aqui se liga com isso, dessa outra religião que faz assim. Então, nesse momento eu falo, ok, porque a gente fica procurando a verdade nesse caminho, a verdade nesse caminho, a verdade aqui. Então a gente fica assim, a verdade aqui, aqui, aqui. Mas olha, cada um tem a sua verdade, o seu momento de verdade que vai levar para um lugar só. O caminho é um só. Então, nesse momento aqui, o Jesus ele trouxe isso. Você vai aceitar tudo o que está acontecendo na sua vida e vai transmutar com a chama violeta e vai pedir a iluminação, né? Vai ter a certeza. E ele fala uma coisa: vejam, né? Ele diz aqui: me vejam como o irmão mais velho, o grande irmão. É para a gente pedir a ajuda dele. Sabe quando a gente faz aquela conexão? Ninguém vai ao Pai senão por mim, então a gente vai, Jesus, né? Pede aquela ajuda, diz o que a gente quer, porque a mensagem está reverberando para todos os lados, está indo para todos os lugares, porque Deus está em tudo, não é? Então a gente direciona para esse raio luminoso, porque o que que ele quer na verdade? É que a gente se auto-ilumine, que nós sejamos capazes de nos auto-iluminar. Mas isso a gente fica tão na dúvida,
Ah, que se eu for iluminar, você é melhor que todo mundo. Não é isso, a gente não está aqui comparando, não precisa comparar ninguém com ninguém. Auto-iluminar na própria vida, na própria existência, na própria realidade que nós estamos vivendo. Mas a gente acaba sempre caindo no mesmo lugar. A gente se distrai e a gente acaba se comparando, querendo ser melhor que o outro, querendo ser o melhor na fita, né? Não, não vou ficar aqui, né, nessa filinha do pão aqui, né? Quem sou eu? Não, agora eu estou podendo, estou autoiluminado. Não, vamos ter consciência de que estamos aqui para crescer, para evoluir, ok, a gente já sabe disso, né? Isso aí já passou dessa fase. Agora, qual é a fase 2? A fase 2 é você usar esse poder eu sou, usar a chama violeta e buscar autoiluminação para a própria vida, para os negócios, para tudo que a gente quer. Não, mas aí a gente fica se empoderando aqui, nesse espaço, né, individual. Aí quando a gente sai, sai na rua, aí vê a discordância, você vê os conflitos, aí você começa a entrar no conflito de um, no conflito de outro, no conflito daqui, conflito dali, começa a dar seus pitacos e não está iluminando ninguém, não se auto-ilumina e não ilumina ninguém e não mostra o caminho para ninguém. Não usa chama violeta, não usa nada e fica por isso mesmo. E a última mensagem que Jesus fala assim, foi um capítulo bem rápido, bem curto. Ele fala assim: estarei sempre convosco. Então é como se ele estivesse sempre presente conosco, só esperando a gente conversar com ele. Assim, olha, então por isso que tem gente que fala assim às vezes: ah, não, eu sou assim, sou coladinho com Jesus, porque entendeu que ele está em tudo, ele está até nos nossos pensamentos. A gente é só se conectar. Não, mas a gente fica escolhendo qual pensamento que eu vou usar. Não, agora só o pensamento do mal, só o pensamento da fofoca, só o pensamento do que vai assistir notícia trágica, notícia triste. Não estou dizendo para ficar alienado, não saber das coisas. Mas você não pode se prender nas coisas para saber todos os detalhes e depois sair contando. Gente, não perde tempo com isso, de saber todos os detalhes de tudo. E depois sair contando, pior ainda. Olha quanta coisa você está trazendo para cima de você. Então, resumindo, o capítulo é para a gente se auto-iluminar, refletir nas frases de Jesus. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Abriu a porta, a luz está ali. Eu sou a ressurreição e a vida. Repetir, entender, refletir. O que é isso? É, as coisas que ele fez, nós podemos fazer maiores. Olha os milagres que a gente faz todos os dias, né? E saber que ele está sempre convosco. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês refletirem e pensarem muito bem assim, poxa vida, né? Quanto tempo a gente perde buscando. Não é buscando a verdade. A gente procura a verdade. Conhecimento é bom e venha de onde ele vier. Mas a gente tem que ter o discernimento de eu vou captar isso, mas eu também vou olhar para cá. E é claro que a gente pode até ficar cansado de tanto estudar, mas é tudo com calma e refletindo, sempre assim na meditação, na reflexão, no seu momento consigo mesmo, para poder chegar no caminho da porta aberta da iluminação. É isso. Então, nos vemos no próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau.